Seja bem-vindo ao podcast da PIB, Primeira Igreja Batista em Itajaí. Sou José Ricardo, um dos pastores da PIB, e eu estou aqui hoje com os meus amigos e também pastores, pastor Rodrigo e pastor Marconi. A nossa conversa de hoje promete boas reflexões, bom diálogo e muito assunto prático. Nós convidamos você para ficar até o final. Então, bem-vindo, né? Mais uma vez vocês dois. A gente está junto nesse diálogo aqui. Eu não sou só o host, mas vocês acabam sendo o host também junto aqui. E hoje nós continuamos aqui falando um pouquinho sobre a espiritualidade, resgatando aquilo que a gente falou, o que significa essa espiritualidade na época em que a gente vive, né? Resgatando ali aquele princípio de Gênesis lá, que deu um pouquinho de polêmica entre nós, que o Marconi usou aí sobre a espiritualidade da serpente, não é verdade? Sim. E como saber se nós vivemos essa espiritualidade cristã nos dias de hoje. E o assunto de hoje é exatamente poder olhar para a vida de Jesus, os alicerces, e ver como que Jesus viveu essa espiritualidade. Então, eu queria começar aqui já pelo pastor Rodrigo, falando aí sobre esses alicerces da vida cristã, olhando para a vida de Jesus e saber a espiritualidade que Jesus vive é muito semelhante àquilo que a igreja vive hoje, que nós vivemos de maneira prática. Primeiramente, sejam todos bem-vindos, né? Participem com a gente aí, estejam juntos, aprendendo, e nós também podemos aprender com vocês nos comentários lá depois. Existe um contraponto aqui, né? Então, a vida cristã, nós somos reconciliados com Cristo, né? Então, nós perdemos, vamos dizer assim, essa espiritualidade que Deus colocou no homem. Nós somos, né? Tem o sopro do Espírito sobre nós, né? Deus é Espírito, então nós tínhamos um relacionamento com Deus, e por causa do pecado, da rebelião humana, nós acabamos perdendo essa conexão, né? E em Cristo nós somos reconciliados. Então, Cristo também se torna um modelo para a gente, de apresentar para a gente como é que é esse verdadeiro relacionamento com Deus. Somos reconciliados e temos um relacionamento com Deus agora. Então, nós temos que viver a partir daquilo que é ensinado, né? Então, nós temos que viver nesses 4 alicerces. A gente vai falar um pouquinho desses 4 alicerces aqui, que é viver em Cristo, né? Viver com Cristo, né? Essa espiritualidade vinda do Espírito, né? Porque nós somos Espírito, Deus é Espírito, nós nos relacionamos com Deus dessa forma, né? Pela palavra, né? Porque foi o contraponto lá do Gênesis, né? Foi assim mesmo que Deus disse, e aí aquilo ali gerou uma dúvida em Eva, gerou uma dúvida em Adão, e aí veio a espiritualidade da serpente, vamos dizer assim. E também viver em amor. Então nós vamos falar sobre esses 4 alicerces, né? No podcast de hoje aí. E aí, Marconi? É isso. Nosso foco agora é começar a fazer um caminho de, como diz o pastor Rodrigo, pensar na nossa vida prática, pensar nas nossas atitudes, para deixar bem nítido para todo mundo como que a gente pode pôr em prática o que a gente falou nos episódios anteriores, né? Como é que a gente pode viver essa espiritualidade reconciliada através de Cristo, como que a gente pode voltar a viver esse propósito que o Criador teve quando fez o ser humano, soprou nele o fôlego de vida, que é a vida do Espírito, e uma espiritualidade que envolve também a matéria, envolve o mundo, envolve a relação com o próximo. Então, como que a gente pode ter certeza que essa espiritualidade... A gente está vivendo essa espiritualidade, né? Será que existem... A Bíblia dá caminhos para a gente poder praticar, viver de uma determinada forma? A palavra alicerce, e outra palavra que também pode ser usada é a palavra fundamento, a palavra raízes, pilares... Enfim, todas as palavras que dão a ideia de sustentáculo, de base, né? de firmeza, são esse tipo de atitude, tipo de vida que vai dar para a gente essa certeza. Eu estou realmente fundamentado em um estilo de vida que vai proporcionar que eu viva essa espiritualidade cristã. Ou seja, a espiritualidade é a prática cristã, de fato, daquilo que você vive. E o nosso modelo hoje de vida, e o nosso modelo hoje sempre, de várias gerações, é Jesus. Por isso que hoje nós vamos olhar para a vida de Jesus, que é o único modelo que a gente tem nas Escrituras, de fato,
né? Que viveu uma espiritualidade plena, né? Habitação plena e contínua. É que eu chamo ele, habitação plena e contínua. Então, olhar para a vida de Jesus é nos inspirar para isso. Então, hoje, o pastor Rodrigo já mencionou aí esses 4 pilares, né? Viver Cristo, as Escrituras, o Espírito, as Escrituras e em amor. E hoje a gente percebe assim que esse pilar, viver Cristo, Jesus vivia a espiritualidade constantemente. E isso a gente percebe ele na sua infância e depois na sua fase adultecida. E olhar para a vida de Cristo, Rodrigo, é a gente ver modelos práticos de espiritualidade aqui. O que é algo assim que toca em você como pessoa, né? Um dia a gente vai fazer a gente estava até conversando aqui, um podcast falando um pouquinho sobre a nossa família, sobre o nosso testemunho, mas o que te marca assim, te marca ao longo da história, desde o processo de conversão, do início, olhar para a vida de Jesus e ver a espiritualidade nele? São 2 pontos. Ele é um modelo, né? Então, tu tá falando que Cristo é o nosso modelo de espiritualidade. Ele é Paulo vai dizer em Romanos que ele é o segundo Adão, né? Então, ele foi criado em perfeição e também nessa perfeição do relacionamento que tinha ou que tem com o Pai. Então, ele já nos ensina dessa forma. Então, ele é um modelo de espiritualidade que a gente pode ter. A espiritualidade cristã se baseia em Cristo como modelo. Né? A Bíblia vai dizer que eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Então eu tenho que viver a partir da espiritualidade dele. Eu tenho que andar como ele andou. Eu tenho que me relacionar com as pessoas da maneira que ele se relacionava, amar como ele amou. Então nós temos que viver dessa forma. Então ele é um modelo pra gente, né? Eu posso me relacionar com Deus da minha forma. Não tem mais como me relacionar com Deus da minha forma. Eu tenho uma forma de se relacionar. E existe esse segundo ponto, né? Que é só por causa dele. Ele promoveu essa reconciliação. Foi ele que pagou o preço do pecado que nos separava de Deus. Então, o relacionamento foi perdido por causa foi desconectado por causa do meu pecado. Então, ele é a forma de nós nos conectarmos, de nos reconciliarmos com Deus. Então, são 2 partes. Nós temos que a nossa espiritualidade parte a partir de Cristo, de estar conectado com Ele. E aí ter essa conexão, né? Como nós falamos, Ele é o véu que se rasgou, vamos dizer assim. Então, Ele abriu as portas para que a gente possa se relacionar com Deus agora a partir dele, só por causa dele, né? Nós oramos em quem? Em nome de Jesus. Não é porque o nome de Jesus é poderoso somente, não é porque o nome de Jesus tem algo especial que faz nós nos aproximarmos de Deus. Deus ouve porque nós fazemos em nome de Jesus. Não, mas é por causa dele, né? Ele morreu na cruz, Ele pagou o preço e Ele promoveu a reconciliação. Então, e também ele serviu também de modelo. Então, da forma que ele viveu, a espiritualidade que ele tinha, então essa também é a forma que nós podemos, que nós devemos copiar, imitar para nos relacionarmos com Deus, para nos aproximarmos de Deus, né? E a nossa espiritualidade ser a partir de Cristo, né? Dessa forma. O que te marca assim na vida cristã, assim, um momento de espiritualidade prática da vida de Jesus, assim, que te marca, que te inspira a falar assim, puxa, isso aqui é um detalhe nas Escrituras, um recorte na Escritura que me impacta na vida de Jesus, da espiritualidade prática dele, assim? Várias coisas me marcam, assim, quando ele queria ficar sozinho e queria se retirar para orar, isso ali, cara... Aquele para mim é tremendo, pô. Ele é Deus também, né? Então, mas ele precisava daquele tempo, eu preciso daquilo, né? Como se fosse um renovo para a vida dele, né? É como se ele... Eu penso assim, às vezes é importante para a gente, às vezes a gente tá tão desgastado com as coisas e a gente precisa daquele tempo, por assim, eu preciso de ti, Deus, agora, eu preciso do Pai, eu preciso estar junto, eu preciso me aproximar, eu preciso me renovar, eu preciso desse momento, desse tempo junto. Então, quando o texto, as narrativas ali do Evangelho apontam isso, aquilo ali me choca, assim. É como se a gente pensa assim, Jesus é o super-homem, cara. O cara não precisa daquilo. Eu não precisava daquele tempo de retirar. Eu não sei, às vezes eu fico pensando, é muito mais do que ser um modelo pra gente, é muito mais do que ser um ensino pra gente fazer isso nos tempos que a gente tá precisando, desgastado, não, mas era uma prática de vida dele, aquilo ali pra ele era importante, né? Ele dava valor para aquilo. Então, a gente muitas vezes usa aquilo só como modelo, né? Jesus também fazia, então eu vou fazer. Jesus também orava, então eu vou orar. Jesus também foi batizado, então todo mundo tem que ser batizado. A gente usa só essas formas de modelo, né? Mas, na verdade, aquilo ali mostra para nós algo muito maior, assim. Eu acho que é uma essência de vida que a gente precisa aprender, né? Então, aquilo ali marca para mim. Quando a narrativa tá lá e Jesus se retirou para orar,
aquilo ali choca para mim. Ainda me choca muito na minha vida. Que legal, que legal. Até num próximo podcast a gente vai falar sobre isso aí, que é a disciplina espiritual que Jesus tinha de solitude. Isso. Mas aí eu volto com você no outro podcast, falando sobre isso aí. De novo me adiantando. E aí, pastor Marco? Não, mas foi ótimo. E muito bacana isso aí. O que te marca, assim, na vida de Cristo? Lógico, tem muitas coisas que nos marcam, mas a espiritualidade de Jesus sempre foi muito prática, né? E ele viveu um evangelho muito prático, assim, das pessoas olharem para a vida dele e as narrativas bíblicas daquilo que chegou até nós, né? Relatada nos evangelhos, que na verdade é o evangelho de Jesus, escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o que te marca ali, alguns fatos assim, o que te marcou na vida cristã de maneira prática, assim, a sua espiritualidade? Tentar separar alguma coisa é até difícil, né? É difícil. Olhar para a vida de Jesus e dizer assim, isso é o que mais me marca, é tanta coisa, mas... Eu sei de um texto que você gosta bastante, de Jesus. Aquilo lá te marca. De Lucas, lá te marca. Nossa, demais. Eu já vou te falar o que me marca. E eu ia citar exatamente isso aí. Eu olho para Jesus com muita admiração quando eu vejo a forma como... Até pelo fato de ser a área que eu trabalho, né, na vida da igreja, eu olho para ele com muita admiração quando eu vejo ensinando as Escrituras. Quando eu vejo como ele lidava com as pessoas, como ele valorizava as Escrituras, vivia, ele cumpria essas Escrituras, né? Ele chega a dizer isso para que se cumprisse, né? Os evangelistas dizem para que se cumprisse a Escritura, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E a forma como Jesus valorizava o ensino, a paciência, a forma como os discípulos não respondiam às vezes, e eram muitas vezes que eles não correspondiam ao ensino que Jesus já estava claramente falando, como da morte, da ressurreição, né? Eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e os discípulos não entendiam aquilo. Como que a paciência de Jesus para trabalhar isso com as pessoas, o amor e, inclusive, o embate forte dele com os líderes religiosos da época. Ele não, eu vou usar uma expressão, ele não afinou, né? Ele tinha uma forma de ensino com os seus discípulos, uma forma de tratar, de amar, de cuidar, de corrigir, de ser às vezes até mais duro, mas ele tinha uma forma de tratar com eles. Mas com os líderes religiosos que eram empedernidos, endurecidos ali, né, e que confrontavam, ele era firme, ele era duro, ele tinha... E a palavra, ele citava o tempo todo a Escritura. Eles citavam a Escritura e Jesus respondia com a Escritura. Só que a luz e a graça com que ele fazia isso, né, e ao mesmo tempo a firmeza, o enfrentamento dele com aqueles líderes, sabendo que ele estava mexendo num vespeiro, né? E ele sabia que aquilo ali era o caminho para a cruz mesmo, e ele enfrentou isso. Isso causava um impacto nele também, né? Porque ele sabia que aquelas pessoas, aqueles líderes, estudaram por muitos anos as Escrituras, né? E o que choca em relação a isso é que ele não inventou algo novo. Ele não revelou algo novo, vamos dizer assim. Ele sempre estava lá. Não, as Escrituras dizem isso. As Escrituras dizem isso. Isso que está acontecendo aqui, as Escrituras já diziam. E vocês conhecem muito bem as Escrituras. Ele ainda usa essa afirmação. Vocês conhecem muito bem as Escrituras. Elas testificam de mim. Vocês conhecem. Então, isso também choca bastante. Mas... Eu acho que a gente tem que começar a reler as Escrituras e se maravilhar com Jesus. A gente já falou aqui que a gente tem que reler as Escrituras observando essa ligação, né, do Evangelho com aquilo que veio antes, com a aliança com Israel, a aliança com o próprio Éden, né, a criação. Mas, ao fazer isso, a gente precisa olhar para Jesus e ver como que Jesus... E aí entra a meditação que a gente vai falar, né, que é muito boa para você poder parar e olhar, observar, pensar, refletir... Que naquela leitura rápida, e principalmente quando você já leu várias vezes o texto,
Você fala já, instintivamente, você fala, já sei que está aqui. Já sei que está aqui. Né? Aí você lê e tal, faz uma oração e tal. Mas o automático entra muito porque você já sabe o que vai acontecer, o que está escrito e tal, mas você não para. Mas isso é um assunto da meditação. É depois ali a gente Aí deixa fala. o Zé responder ali. Eu, assim, como vocês falaram, é difícil, né, Rodrigo? Assim, ter alguma coisa que marque, assim, é isso aqui. Lógico, tem algumas histórias ali, Jesus como um todo, mas para mim, assim, Jesus era uma pessoa que gostava de estar com pessoas, com gente. E eu sou uma pessoa que eu valorizo muito, assim, de estar com gente, de estar à mesa. E Jesus, ele caminhou com gente imperfeita e ele sabia que era imperfeito e era um bando de imaturo, na verdade, né? Muita gente imatura. Quando eu digo assim, muita gente jovem, nova, né? E que Jesus teve paciência de trabalhar com eles. Jesus foi firme e o momento da ceia ali é um momento, para mim, que... Da última ceia ali, escrita por Lucas, na verdade nos 4 evangelhos, né? Mas o Lucas ali, ele relata um detalhe de que Jesus ele valorizava estar com os discípulos, ele gostava de estar com os discípulos e quando o texto fala que nós estaremos uma outra vez com ele, eu falo, uau, a próxima ceia eu que vou estar com Jesus. Isso me deixa bem emocionado, assim, porque... Toda vez que a gente celebra a ceia na igreja, eu sempre penso assim, a próxima ceia vai ser com ele. Porque ele fez a última ceia, foi com os discípulos, e a próxima vai ser com a gente. Eu fico bem feliz, assim. Bonito isso aí. É bem legal, assim. Ele prometeu. Ele está em espírito conosco, né? Sempre presente nas ceias. Eu fico marca, né? E marca. E até o princípio da ceia, né? Paulo vai dizer, né? Entender o corpo, né? Discernir o corpo, né? E eu vejo que Jesus, ele, quando estava com as pessoas, Zé falou muito bem, quando ele estava com as pessoas, isso serve para a nossa espiritualidade também, né? Quando ele estava com as pessoas, ele se preocupava com os problemas das pessoas. Aquilo ali, para ele, era importante. Saber como a pessoa estava, saber como as pessoas se sentiam, né? E ele dava atenção para os problemas. Assim. Quando ele ia curar alguém, aquilo ali me marca também, né? Quando ele curar, o que tu queres que eu te faça? Ele sabia, mas ele queria ouvir das pessoas. Ele queria isso aí, as emoções da pessoa, ele queria que a pessoa... E ele é importante, ele dava atenção. Isso aí, entrando nisso aí, nessa pergunta de Jesus, o que você quer que você faça, eu falo assim, logo que a gente vai... A oração tem isso aí. A oração, na verdade, é um momento de diálogo onde você revela muita coisa, seja em pensamento ou em fala. Às vezes é algo que você externa. Fala, é isso. Então, é isso aí que eu queria que você soubesse. É por isso que tem que orar, para você saber o que você quer. Mesmo que a Bíblia fale, Deus já sabe de antemão o que você vai pedir. Né? Mas fala, ele quer saber. Legal. Mas é legal, assim, a gente ter essa cena, mas o momento de ceia ali é um momento que todo domingo, uma vez por mês, quando a gente está junto ali, é uma coisa que me vem sempre à mente. É esse texto de Jesus com os discípulos e fala assim... A próxima vez que ele falar que ele vai estar conosco, eu vou participar. Junto com os meus irmãos ali. Isso é um negócio que a ceia é um momento de esperança, né? Isso. É um momento de anúncio escatológico. Anúncio do fim, anúncio da conclusão. Você já fica na esperança, já vive aquilo ali. É um momento de esperança, de futuro daquilo. Você já vive porque ele está presente pelo Espírito. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma expectativa de que um dia você vai vê-lo ressuscitado e você vai estar ceando com ele. Ressuscitados também ou transformados, né? Nós estaremos também glorificados, né? Juntamente com ele. Você vai estar ressuscitado ou transformado? Não sei. Isso só Deus sabe. Isso, mas assim, Acho que os dois, ressuscitado está transformado também. Se eu estiver ressuscitado, transformado, eu estarei também. É verdade. E se eu estiver aqui vivo até o último dia, também seria transformado. Arrebatado também. Também seria transformado. Legal. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Estava lendo aqui Filipenses 2:5, né? 1 Pedro também diz, porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo. Sigam seus passos. É impressionante a que nível chega essa recomendação apostólica de Jesus ser o nosso modelo de espiritualidade, né?
chega ao ponto de dizer, olha, ele chamou vocês para fazer o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, que é o que aconteceu com ele. E aí diz, ele sofreu por vocês, ele é o seu exemplo, siga os seus passos. Se você olhar sobre esse prisma, o próprio sofrimento cristão, ele se ressignifica. Porque ele passa a ser uma forma de você viver espiritualidade. Não estou aqui falando de um fatalismo, né? Sim. Vai sofrendo aí, que Deus quer que você sofra. Não é isso. Mas o sofrimento é inevitável para todos nós enquanto a gente está aqui. Sim. E como que mesmo no meio do sofrimento, se a gente adquire essa ideia de eu estou vivendo a espiritualidade cristã aqui, eu estou sofrendo, estou passando um momento de enfermidade ou de opressão, sei lá, qualquer tipo de sofrimento, né? Perseguição, necessidade financeira, acusações. E aí eu paro e vejo um versículo desse falando assim, o meu mestre sofreu. Cristo sofreu. E ele diz assim, o Pedro diz, sigam os passos dele, mesmo fazendo o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Quer dizer, eu me identifico com a cruz de Cristo a tal ponto de que eu vivo o sofrimento dizendo assim, eu estou me identificando, eu louvo a Deus. Louvo a Deus, não numa atitude negacionista, pessimista, né? Mas uma atitude de alegria de saber que eu estou passando esse momento. E tem alguém que passa com você no meio do sofrimento. Tem alguém que passa comigo, que me entende e que, inclusive, aí vai me transformar no meio desse sofrimento. Acho que isso é maravilhoso. Né? Sim. Isso Cristo sofredor, né? Ele sofreu, né? E, tipo assim, ele não falou para nós, né? No mundo vocês terão aflição, vocês vão sofrer, vocês vão passar por dificuldades, mas confiem em mim, eu venci, vocês vão vencer também, né? E eu gosto muito, falando dessa parte eu gosto muito desse texto de 1 João capítulo 2, verso 6, que ele fala assim, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Eu sou de Cristo, então viva Cristo. Porque é muito fácil eu falar, eu sou de Cristo, eu vou numa igreja, eu sou cristão. Cara, então viva Cristo. Viva Cristo. É isso que a palavra diz, viva. Se esvazie de si, né? Leve para a cruz, né? A sua carne, o seu velho homem e viva o novo, viva Cristo, viva. Então, é muito fácil falar, mas tem que viver. E assim, a verdadeira espiritualidade cristã está em viver Cristo. E esse viver aqui, a espiritualidade cristã é andar no Espírito do Cristo. E aí a gente já entra aqui... Segundo alicerce aí. No segundo alicerce, pegando isso aí que você já deu a deixa aí para nós, que não só reconcilia o nosso relacionamento com o Pai e com o mundo ao nosso redor, mas também nos enche do Espírito Santo. A vida espiritual, ela é viver no Espírito, porque Jesus, ele é isso. Ele é Pai, é Filho, ele é Deus se manifestando nele através do Espírito Santo. E isso é muito interessante, assim, a gente fez uma série recentemente sobre isso, e eu gosto muito do texto ali da Grande Comissão, que a gente sempre dá muito valor para o chamado de fazer discípulos. Mas tem uma condição para você fazer discípulos. Tem uma condição, e você recentemente pregou sobre isso aí, no último domingo, falando para a gente viver isso tudo, a gente tem que ter o Espírito do Cristo, que é o Espírito Santo. E de maneira, assim, prática, a espiritualidade vivida por Jesus, assim, é cheia do Espírito. Como que vocês, assim, na prática, assim, nós somos pastores, né? Mas como que vocês, na prática, assim, entendem isso de maneira prática de viver, não somente lá no domingo, mas no dia a dia, né? Olhar para a vida de Jesus e ver que ele foi cheio desse Espírito. Eu trago essa verdade que tu falou aí, até de nós sermos cheios de Espírito para poder cumprir a missão, né? Eu trago essa verdade lá para o princípio, lá, né? Quando Deus cria o homem e a mulher, ele dá uma missão para eles cumprirem. Uhum. E a missão está bem clara lá, né? Cuidar da terra, crescer e multiplicar, e tá tudo lá. Mas quando Deus cria o homem e a mulher, cria o homem do pó da terra, mas o homem não tem vida em si próprio ali, né? Ele precisou receber o sopro do Espírito, o Espírito entrar no homem por dois motivos. Primeiro, para ele se tornar a imagem de Deus. E segundo, para ele poder cumprir a missão. E é a mesma coisa lá. Quando Cristo... Nós estamos mortos nos nossos pecados, né? Lá nós nos tornamos alma vivente.
Em Cristo nós somos, né, espírito vivificante, é isso que a Bíblia fala, né? Nós recebemos vida dele, né? Para quê? Para dois motivos principais. Aí entra o discipulado, onde nós tornaremos a imagem de Deus em Cristo, né? A partir de Cristo nós tornaremos a imagem de Deus novamente, por causa do Espírito que habita em nós, aí apresentaremos os frutos, mas também, para cumprir a missão que Ele nos deu, nós precisamos do Espírito Santo em nós, dos dons e tudo mais que o Espírito Santo vai derramar para nós. Então, é a partir disso, né, que nós vivemos essa espiritualidade, né? Porque agora nós somos cheios de Deus, somos cheios do Espírito, e agora nós temos capacitação para viver essa espiritualidade e aí fazer discípulos, cumprir o objetivo, cumprir a missão, levar o evangelho de Deus ao mundo, para que as pessoas vejam em nós a glória de Deus, vejam em nós a luz de Deus, para que elas possam também se achegar e receber o Espírito, né? Receber a vida que é de Deus. Então não existe essa espiritualidade, não existe essa vida sem a presença do Espírito Santo em nós, né? Nós precisamos totalmente dele para sermos capacitados para isso, né? Ou seja, Marconi, o Espírito Santo e a vida cristã é algo que andam juntos. O que te marca, assim, ao longo da caminhada dessa jornada cristã, assim, nessa vivência de olhar para Cristo e ver que ele era um homem, né, cheio da presença do Espírito de Deus? Outra vez a gente fica maravilhado, como nós já falamos, de ver, o Rodrigo trocou isso aqui no primeiro ponto, que Jesus viveu esse enchimento do Espírito como homem, né? Como modelo de vida cristã, evidentemente, de líder, né? Você levantou a questão de liderança ali. Ele viveu isso, né? Ele se relacionou com o Pai, se relacionou com o Espírito. O texto bíblico diz que o Espírito o levou ao deserto para ser tentado. O texto diz que ele saiu do deserto no poder do Espírito. O texto diz que o Espírito veio sobre ele, forma corpórea como pomba. Então, o tempo todo, Jesus está como nosso modelo ali, vivendo essa relação com o Espírito Santo. E eu penso que o Espírito Santo, na minha vida cristã em todas as áreas, ele é o Deus presente. Ele é o Deus que habita, como a gente já falou aqui, né? Ele é Deus que está aqui comigo, habitando. E esse Espírito de Jesus, que ele falou que nos ensinaria todas as coisas, que nos guiaria toda a verdade, que nos daria direção, que nos fortaleceria, nos capacitaria com dons. O Espírito Santo, na minha concepção prática diária, é o Deus presente, o Deus que habita, o Deus que manifesta, né? O Deus que capacita, o Deus que transforma, que é esse que nos fala para olhar para Cristo, faz você enxergar Cristo, faz você entender Cristo. O que descortina, né? Descortina Cristo para nós. E algo que me impacta nisso aí é saber, e ouvindo vocês agora aqui, que aquele mesmo Espírito que encheu e dirigiu a vida de Jesus é o mesmo Espírito que dirige as nossas vidas hoje. Isso aí eu acho, assim, fantástico. Sensacional. De saber, assim, que quando eu estou na minha relação com a minha família ali e quando eu estou na minha vida profissional, quando eu estou lá na igreja, quando eu sou tomada da presença do Espírito de Deus, e com coisas simples, saber assim que aquele Espírito é o mesmo que dirigiu a vida de Jesus, Isso é o que nos guia. Maravilhoso. Isso é impactante. Você veja o que diz. Só te interrompendo, então, porque é exatamente o texto que você está falando. O que você falou, eu lembrei desse texto, que está até aqui na tela. Se o Espírito, Romanos 8:11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, que é ele, o Espírito Santo, dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. O pensar que aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que hoje vivifica a nossa vida, vivifica a nossa vida diária. Eu entendo que quando ele fala vivifica os seus corpos, ele está se referindo à nossa vida na dimensão material, na vivência desse século, desse mundo, né? Então, ele vivifica a sua vida corpórea.
Ele vivifica como você pratica a vida, como você vive hoje. Eu também gosto muito de pensar isso, que, poxa, o mesmo poder que ressuscitou Jesus é que está disponível para mudar a nossa vida. É emocionante, né? Acho que eu vou chorar se eu continuar. A gente fica. E assim, e se tem algo que a gente está aqui citando as escrituras o tempo inteiro, né? E um pilar fundamental aqui é a gente viver as escrituras, porque Jesus é esse modelo, né? A espiritualidade cristã, ela é orientada pelas escrituras. Já vamos para o terceiro ponto, então. Então assim, nós estamos falando sobre espiritualidade. E para a espiritualidade, ela é conduzida pelas escrituras, né? Que são inspiradas pelo Espírito Santo e que revelam Jesus. Tem um texto muito conhecido, né? Que toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Paulo escrevendo a Timóteo aqui, né? Ou seja, a gente percebe o tempo inteiro as escrituras na vida de Jesus. Jesus citando as escrituras o tempo inteiro. E esse pilar é algo muito fundamentado, né, Rodrigo? Não tem uma revelação nova. Jesus está cumprindo as escrituras, ensinando as escrituras, iluminando aquelas mentes a entender as escrituras, né? E como ilumina as nossas mentes até hoje, né? Então, a base de Jesus, a base do ensino de Jesus, até o Marconi falou sobre isso no início, né? Quando ele falava, ensinava sempre as escrituras. Ele conecta, na verdade, né? Quando a gente olha o Novo Testamento, a gente tem um costume ruim, né? Na igreja, muitos falaram isso. A gente faz aquela desconexão, né? O Antigo Testamento aqui, o Novo Testamento está ali. Mas toda vez que a Bíblia fala escritura no Novo Testamento, todas as vezes que ela cita escritura ou palavra de Deus, ela está citando o Antigo Testamento, não está citando o Novo Testamento, porque ele nem existia ainda, na verdade, né? Então, na verdade, mas é um complexo, é algo junto, ela não pode ser tirado do contexto, né? Então, Jesus tinha isso como base, né? Como eu falei até no início, quando a gente começou aqui o programa, eu falei sobre isso, né? A gente tem que tomar um grande cuidado na nossa espiritualidade quando ela não é baseada nas escrituras, quando ela não é baseada na palavra, de fazer a mesma coisa que nós como seres humanos, né, como Eva e Adão fizeram lá no início, né? Gerar essa dúvida no nosso coração. A nossa fé vem a partir das escrituras, né? Então o Espírito Santo ele vai nos iluminar. Jesus falou assim: eu vou enviar para vocês o Espírito. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. Ele vos lembrará de todas as coisas que eu vos ensinei. Ele não vai ensinar algo novo. Ele vai ensinar para vocês aquilo que foi falado, aquilo que está escrito. Ele vai iluminar vocês para entender isso. Você está falando isso aí, e quando Jesus cita, ele cita num contexto onde as pessoas conheciam as escrituras. Na ceia ainda, né? Então é importante assim, olha só, as pessoas conheciam as escrituras. Então, como é que a gente quer ter uma vida cheia do Espírito? O Espírito não vai lembrar aquilo que você não sabe. Exatamente. O que Jesus está falando é para um público que conhecia as Escrituras, né? O Testamento Antigo. Mas hoje a gente quer ser cheio do Espírito, mas não conhece a Escritura. Não tem como. Não tem, porque as Escrituras é que te revelam quem é o Cristo. As Escrituras é que vão mostrar pra gente tudo que a gente está falando aqui. Cristo, como Cristo é maravilhoso, como ele impacta a nossa vida. O que é viver no Espírito? O que é viver o Espírito? A Escritura que me ensina. Então não dá para você separar uma espiritualidade cristã e uma espiritualidade do Espírito Santo se você não estuda as Escrituras. Aí nós vamos correr o risco de viver essa espiritualidade que foi proposta pela serpente lá no jardim. Aí a gente resume a espiritualidade em código de ética, de conduta, aonde a gente tem assim, e a gente fala sobre isso aí. As escrituras é que testificam. E aí a gente quer confundir, muitas vezes, livros que nós não podemos ler outros livros que inspiram com outros temas, e a gente fala assim, uau, aqui está falando sobre amor, aqui está falando sobre prática de ajudar o próximo, de estar com o próximo. E aí a gente corre de estar buscando em tantos outros livros, né? Em tantas de onde a gente resume a nossa devocional, a nossa Lex Divina, quando tem que ser nas Escrituras, onde a gente fica
se deparando com outros livros e a gente entende que aquilo ali é uma vida cheia do Espírito, só que o que ele vai lembrar? Ele vai lembrar na sua mente o que ele está lendo. Mas o que ele está lendo muitas vezes não é o que está na Escritura. O que são práticas boas, de correto, de ética. Mas assim, eu percebo isso, falando o que o Rodrigo está pontuando aí. A gente precisa entender que ele vai nos lembrar das Escrituras. Exatamente. Só que se você não conhece a Escritura... Hoje a gente tem um grande problema, às vezes, eu já ouvi isso várias vezes, né? E, inclusive dizem que tem uma pesquisa que eu vi há muito tempo atrás, não sei se essa pesquisa condiz ainda nos dias de hoje, ou piorou, né? Que 70% dos pastores do Brasil, era uma pesquisa que dizia... Fez uma pesquisa com vários pastores e aí indicava um percentual de 70% dos pastores do Brasil nunca leram as Escrituras inteiras, nunca leram a Bíblia inteira. Ele fica assim, mas como que o cara pode ensinar se ele nunca leu as Escrituras? Como é que baseia o ensino dele, a pregação dele, né? Como é que ele baseia nisso, né? Ele vai ler um texto, ou às vezes nem lê o texto, começa a falar de qualquer assunto, baseado em quê? O cristão hoje ele virou preguiçoso. Eu conheço várias desculpas, mas eu não entendo nada. Eu leio e não entendo nada. Ou dois problemas. Eu não tenho Espírito Santo, né? ou não conta com ele, quer entender por si próprio, né? Porque quem ilumina é ele. Não aprendo de mim mesmo, né? Eu aprendo daquilo que ele vai me ensinar. Pela minha relação, né, de espiritualidade com o Espírito Santo aqui. Então, a gente precisa parar com essas desculpas. A gente precisa... A gente vive... Tem cristão vivendo de devocional. Tem cristão vivendo de podcast. Tem cristão vivendo de palavra de domingo. Tem cristão que não faz, na sua espiritualidade, não faz uma crítica sobre aquilo que está sendo pregado, daquilo que está sendo ministrado. Ele consome. Nós estamos hoje vivendo um cristianismo consumidor. Eu consumo. E geralmente eu consumo, tu falou isso num podcast antigo, geralmente eu consumo aquilo que é sucesso, aquilo que chama atenção. Mas geralmente aquilo que é sucesso e que chama atenção usou formas desse mundo para alcançar aquilo. E não foi guiado verdadeiramente pelo Espírito Santo. Uhum. Não que esteja totalmente errado, mas a base, o seu fundamento, o seu alicerce está totalmente voltado nas suas capacidades naturais, vamos dizer assim, né? E aí a espiritualidade da serpente, muitas vezes, né? Confundindo com igreja e tudo mais. Então a gente precisa voltar, né, a basear a nossa espiritualidade verdadeiramente naquilo que é a Escritura. Jesus falou assim: aquele que ouve minhas palavras e não as coloca em prática é um homem imprudente. Então nós somos cristãos que estamos vivendo uma espiritualidade imprudente. Né? Porque a nossa espiritualidade, se ela é centrada na palavra, ela vai mudar a minha vida. A minha prática de vida vai mudar, porque ela é baseada aqui. Eu estou olhando para aquilo que está ensinando e eu vou obedecer, eu vou me submeter, eu vou viver aquilo, porque eu sei que aquilo ali é verdadeiro, é verdade. Eu creio nisso. Vejam que nesse momento, como o Marconi falou, mesmo que nesse momento talvez as circunstâncias não pareçam ser verdadeiras, eu continuo firme, fiel, porque eu sei que isso vai dar resultado. Né? Então, é isso que nós devemos. Aqui está a nossa... como algumas pessoas já falaram, isso aqui está a nossa bússola. Aqui está o nosso... como é que se fala? Quando a gente vai abrir um manual de vida. Manual de vida é de escritura de Cristo. Eu penso que uma coisa importante aí, então, diante disso aí, é que quando a gente fala de uma espiritualidade que tem a sua base nas escrituras, isso faz a gente desejar e precisar de um equilíbrio entre a devoção e a doutrina, que é exatamente essa ideia de aprender a viver uma vida em que há maturidade entre a minha profundo estudo das Escrituras, que inclusive vai além da própria meditação, vai para o estudo mesmo aprofundado, né, de conhecer o texto, conhecer as histórias que se desencadeiam, todo o enredo bíblico, um estudo teológico e a devoção. Porque a Escritura só vai gerar espiritualidade se o estudo e a devoção se aliarem. Uhum. Se eu só tiver o estudo não colocar em prática, teológico e o conhecimento cognitivo, ok, é bom. Mas
o sopro do Espírito Santo sobre todo esse conhecimento teológico e tudo isso que a gente vai estudar, é ele que vai fazer com que a gente enxergue a espiritualidade ali de Jesus, que aquilo arda no nosso coração e deseje vivenciar e praticar e viver aquilo. Então, essa mistura santa entre a teoria e a prática, né? A teoria aqui, a prática juntos, a devoção, mas o estudo também, ele vai gerar isso. E isso, às vezes, eu penso que é um conflito para algumas pessoas, conflito prático para muita gente, de medo, né? Não, se eu estudar demais, eu vou ficar muito frio, vou ficar árido, né? Então tem que ser mais... O negócio é a experiência. Aí o outro, por outro lado, diz assim, não, o importante é conhecer a Bíblia, né? Não importa muito você ter experiência, porque a experiência é perigoso, você pode ser enganado. E a gente fica, às vezes... É um conflito que as pessoas têm. E se isso não for resolvido, por uma profunda convicção de que o conhecimento das Escrituras profundo é meio de graça, de espiritualidade, porque eu quero orar em cima daquilo, eu quero vivenciar. Então, quando a gente une essas duas coisas, a Escritura, a gente põe a Escritura, né, o estudo no lugar certo, da forma certa. E só para encerrar esse ponto aqui que eu estou falando, o Jonas Madureira tem um livro que chama O Custo do Discipulado. Um livrinho fininho, mas eu indico, muito bom. E ele fala uma coisa lá espetacular. Ele diz assim, que o discipulado para nós, às vezes, o seguir a Cristo, o que a gente está dizendo que é espiritualidade, ele se torna uma especulação. Você tocou nesse ponto aqui, pastor José. Ele torna uma especulação, moralismo. Uma coisa muito moralista. Eu quero ser como Jesus. Todo mundo fala isso. O que eu penso com isso? Eu quero ver o que eu posso e não posso fazer. Eu quero saber o que Jesus faria nesse lugar. Aí, no meu lugar. Aí, será que Jesus faria... Aí a gente reduz a espiritualidade cristã a comportamentos superficiais. Será que Jesus falaria... Ainda. Será que Jesus falaria no telefone... Assim, que uma pessoa muito bem educada e muito bem criada... Ela faz isso naturalmente. Pode fazer, ela natural. Faz isso aí. Agora, ouvindo vocês aí, é assim, a Bíblia é um livro de histórias dentro de uma certa época. E essa época, hoje, a gente está bem distante dela. E essa época de Jesus aqui, quando as histórias que os evangelistas e os escritores bíblicos relatam, lógico, existiam outros acessos a outros materiais sem ser o Antigo Testamento. Né? Já existiam toda a questão dos filósofos, de tudo que era ensinado na época. Mesmo dentro do judaísmo existiam outros escritos. Né? Hileu, Gamaliel... Só que os discípulos priorizavam o conhecimento os judeus, e o que Jesus ensina aos discípulos é que priorizem as escrituras que já havia. E hoje a gente percebe assim de que a gente não prioriza as escrituras. O que a gente precisa fazer é a busca do essencial. É lógico, esse público aqui, ele permeava, ele andava e eles conheciam as histórias bíblicas. Hoje, se a gente tem muito acesso a muito material. Se a gente não priorizar as escrituras e ter ciência, que a gente tem que ter inteligência, porque esse livro aqui, ele é um livro que ele tem que ser lido, compreendido e com muito amor, que a gente já vai entrar agora aqui, com muito temor, mas também saber por onde você começa a ler. Às vezes as pessoas, elas não conseguem ler, e é assim, quando a gente começa a ler algo, às vezes a gente tem que voltar, a gente tem que ir e voltar, as pessoas falam assim, é muito difícil, porque às vezes ela não tem uma instrução. Bem, hoje a gente começa a ler, eu sempre falo assim, antes de você começar a ler, se você não tem conhecimento nenhum, tenta ler uma introdução do que está falando ali. Ajuda, porque aí você cria um diálogo, você cria um desejo maior de leitura. Quando você chega assim o texto do nada e lê, é lógico, não estou falando que o Espírito Santo pode iluminar, e amém que ilumine, mas assim, uma boa didática. Porque quando Jesus fala para esses discípulos, eles conheciam. E hoje a gente ouve isso, as pessoas que não conhecem... Imagina, os discípulos conheciam. E a pessoa que não conhece, ela vai ter dificuldade. Então, assim, ela vai ter que aprender a como aprender a Bíblia. E eu percebo isso aí hoje. As pessoas têm dificuldade. Aí que está a importância, de novo, do bom
conhecimento e manejo teológico. Toda teologia, ela precisa visar a devoção. Toda teologia precisa visar a edificação, a transformação da vida, da igreja. Uma simples, geralmente, desculpa te interromper, mas assim, uma simples oração genuína, sincera, submetendo verdadeiramente Pai, Espírito Santo, sei lá, pedindo a dele, eu quero aprender com a Escritura. Eu não quero só gerar conhecimento para minha vida, mas eu quero entender como eu posso aplicar as verdades que eu estou lendo hoje na minha vida hoje. O que eu preciso ser transformado? Olhar para a Bíblia como se fosse assim, o meu objetivo final. Eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero ser aquilo que a Bíblia quer que eu seja, que Deus quer que eu seja. E Ele está me mostrando como é que Ele quer que eu seja. Como eu falei antes, é o manual, né? E também olhar para a Bíblia e dizer assim, não, eu estou muito longe disso. Eu estou muito longe do ideal. Eu preciso transformar a minha vida, colocar em prática, né? Então, ter essa submissão, né? Que é devoção, né? Essa submissão às Escrituras, assim, eu estou longe, eu quero mudar, eu preciso. Quanto mais eu leio, mais eu aprendo. Mais eu vejo que eu estou longe, mais eu também vejo essa necessidade de transformação que eu sei que só vem de ti. E aí deixar Deus fazer. Porque Jesus tem que ser visto como um modelo de vida e não de decisões isoladas da vida. O que eu faço agora? O que eu faço? Jesus faria o quê? Será que Jesus estaria aqui fazendo um podcast ou estaria lá ajudando alguém? Então entra naquela crise. Não, não vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo lá. Veja um texto que... O texto que você estava falando sobre isso, pastor José. Olha, o que Jesus diz aos fariseus, né? Os líderes religiosos. O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. E eles conheciam as Escrituras, que você disse. Mas Jesus está dizendo, senhora, pelo fato de vocês não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus, essas duas coisas, a doutrina e a devoção, né? A experiência e a prática. A doutrina e a prática, vocês erram. Mesmo conhecendo muito, vocês não conhecem. Né? Então, é uma coisa cuidadosa que a gente tem que ter. E Jesus fazia, caminhando agora aqui para o quinto fundamento, Jesus fazia tudo isso com muito amor, né? Vivendo em amor. Vivendo em amor. E não significa, às vezes, a espiritualidade cristã, às vezes a gente confunde, também faz parte, o amor de que ele caminhava para o próximo. Vem cá, eu quero falar com você manso. Não, Jesus, ele era duro em amor. Jesus corrigia em amor. E às vezes a gente fala assim, às vezes tem um diálogo mais firme e a pessoa, esse não me ama. Não, exatamente por te amar, que é melhor, Provérbios fala sobre isso, que é melhor a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Então, eu prefiro de alguém que fale abertamente. Jesus vivia isso, né? As Escrituras falam sobre isso aí. Que Jesus fazia isso de maneira prática, sempre com muito amor, mas com muita franqueza, né, Rodrigo? Jesus, às vezes, era muito duro, né? Duro, né? Acho que... ele amava os discípulos, não tenho dúvida disso. E provou isso, né, em todo o tempo. Mas, ele provou isso aí. Não tinha só discurso. Assim, teve uma vez que ele chamou Pedro de Satanás. Então, né? Em amor. Mas, claro, vamos explicar aqui, né? A palavra Satanás, no hebraico, ela significa adversário. Jesus não está dizendo assim, tu estás aí demoniado. Não. Jesus não está falando isso para Pedro. Jesus estava dizendo assim, você está servindo de adversário para o Evangelho. Você está agindo como um adversário para a vontade de Deus. E eu estou repreendendo você, para que você não faça isso. É isso que Jesus está... Mas está fazendo isso de maneira dura. Imagina suando aquilo. Hoje em dia, tu chamar alguém de Satanás, o cara vai brigar contigo. Né? Hoje em dia, assim... mas ele fazia isso em amor. Porque ele queria mudar Pedro. Ele queria transformar verdadeiramente Pedro. Né? A realidade de Pedro, o entendimento de Pedro. Né? Então, é em amor. Então, Jesus repreendia. Isso também é ato de amor. Né? A gente... o amor... Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o amor não espera nada em troca, né? O amor ama porque faz parte da essência, né? Nós amamos porque devia ser a nossa essência. Cristo amava, não esperando nada em troca. Não que não esperando nada em troca, ele queria a pessoa transformada. Isso aí teve... Mas, tipo assim, não uma retribuição do amor. Não é isso que ele espera. E muitas vezes a gente ama com segundas intenções nesse ponto. Eu quero que a pessoa também me ame. Então, vira uma coisa meio...
uma barganha, né? Não, eu fui chamado para amar. Independente, é incondicional, independente nessa relação. Às vezes a pessoa vai demorar para aprender, vai demorar para retribuir, vai demorar para ser transformada, mas o meu princípio, a minha obediência, a minha espiritualidade tem que amar em todo o tempo. Eu gosto de falar que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Qual é a referência? Sou eu. Né? A referência sou eu. Então, eu vou amar da forma que eu gostaria de ser amado. Então, a referência sou eu. A lei dava essa referência. Eu vou amar o meu próximo como eu gostaria de ser amado. Talvez seja a tradução mais correta. Mas a referência sou eu. Então, tem gente que bota lá embaixo o crivo e está dizendo, eu estou amando do jeito que eu gostaria de ser amado, mas está botando lá embaixo. Aí Cristo chega para nós e fala assim, chega para os discípulos na ceia e fala assim, não, novo mandamento eu vou dar para vocês. Amem uns aos outros como eu vos amei. Como é que Cristo nos amou? Dando a sua vida. Você sabe que eu estou revisitando os 10 mandamentos ali. E quando o povo sai do Êxodo e Deus dá a lei para Moisés, é um período curto ali. Um período bem curto. Eu estava até conversando com o Vitor, que é o meu filho de 11 anos, sobre isso aí, tentando explicar para ele, conversando junto com a Gabriela, e explicando que, diferente dos deuses da época, o Yahvé, ele faz uma coisa. Ele ama. Ele se entrega. Ele faz tudo isso. Diferente da relação com os outros deuses. Eu agrado. E aí ele me responde. E fantástico isso aí. É o único entendimento da religião, é o único Deus, Yahvé é o único, que Moisés ensina sobre isso e escreve. Ele é o único Deus, comparados a todos os deuses que haviam na época, que é um Deus que ama, independente da sua resposta. A prova disso é entregar o seu filho. Exatamente. Todos os deuses esperam que nós nos sacrifiquemos para ele responder. É isso aí. O Deus, nosso Deus, é o Deus que se entregou. Ele se sacrificou. Ele é o Deus que Ele que se ama. sacrificou por amor de nós. É a diferença daí. Ele é o Deus que ama, ele é o Deus que se entrega. E ele nos convida para amar da mesma forma que ele ama. E por isso que o evangelho e é difícil, né, dos dias de hoje que a gente vive, Marconi, porque assim, ó, a gente é doutrinado e é ensinado que um evangelho onde a gente... Não, você não pode ser besta, você não pode ser bobo, você tem que buscar os seus direitos, e aí a gente entra em tanto conflito, a gente... às vezes algo que poderia ser resolvido com diálogo, em amor. Aí, às vezes, a gente vê cristãos ou pseudos-cristãos ali que dizem que têm a sua vida transformada, levando situações, expondo em rede social tanto tema polêmico, né? Tanta confusão, às vezes, no meio, quando a gente tem que ser transformado por esse amor, né? Aí você vê esse ponto que a gente chegou, é exatamente a essência da vivência da espiritualidade, quando a gente fala de amor, dessas práticas, dessas decisões de vida, desse caráter, né? E diante do modelo que nós temos, do nosso Deus que fez isso. E essas atitudes de vivência entre nós e de vivência diretamente na nossa relação com Deus é a demonstração do amor, como ele fez. Ele demonstrou amor. Estava olhando aqui enquanto vocês falaram o texto de 1 João 4, 17 e 18, como ele anuncia tudo isso que a gente está dizendo. Ele diz assim, sabemos, 1 João 4, 17, 16 agora, sabemos quanto Deus nos ama e confiamos no seu amor. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Claramente aqui o amor é um caráter. O amor não é um sentimento superficial, porque ele diz Deus é amor. E a essência da espiritualidade é essa, quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E aí no versículo 17 ele diz assim, à medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. E teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo.
Se eu quero viver como Jesus viveu, viver Cristo, viver no Espírito, viver as Escrituras, eu preciso de acrescentar aqui esse ingrediente. Eu preciso viver em amor, porque se eu viver em amor, eu vou viver como Jesus viveu nesse mundo. E, aliás, quando perguntaram para Jesus isso, né? Quando perguntaram qual o mandamento mais importante de todos, Mateus 22, Jesus responde, o mais importante é esse: ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, seu entendimento, todas as suas forças. E o segundo é ame o seu próximo como a você mesmo. Horizontal e vertical, né? O amor te proporciona isso aí. E Jesus mostra aqui, e Paulo vai também argumentar muito nas cartas dele, Gálatas, Romanos, que o amor é a síntese de todos os mandamentos, né? Tudo se resume no amor. Coríntios 13, por exemplo, ele vai falar: quem ama não busca os seus interesses, quem ama não se ressente do mal, quem ama não ensoberbece, quem ama tudo suporta, tudo crê. Que é todo o conceito das tábuas dos mandamentos, Deus Exatamente. que deu Moisés. Exatamente. O amor ao próximo. O amor ao próximo resume toda a lei. Esses dois mandamentos resumem toda a lei. Amar a Deus e amar ao próximo resume toda a lei. E João vai concluir lá na sua carta, uma das suas cartas, ele vai concluir dizendo: se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu próximo, odeia o seu irmão, na verdade você não conhece a Deus. Você é mentido. Porque é impossível que você diga que ama a Deus, que é espírito, que você não vê, e ao mesmo tempo não ama o seu irmão, que na verdade Deus habita nele, e você não ama o vendo. Então, que amor é esse? Que tipo de amor é esse? Não é um amor bíblico, né? É um amor de palavra, né? Eu te amo. Assim, a gente pode ficar chateado com o irmão, a gente pode ficar triste com o irmão, a gente pode ficar, às vezes, repreender o irmão. Com raiva, porque a pessoa falou, mas eu não vou odiar ele constantemente, né? E assim, já caminhando para o final aqui, e já dando spoiler para o próximo, e Jesus, ele fazia tudo isso aí de maneira constante, né? E Jesus, assim, a gente percebe a disciplina de Jesus e que o ensino de Jesus parece sempre ser o mais do mesmo, e as palavras de Jesus, elas se repetem, e a gente pode perceber de que as disciplinas espirituais, que é o próximo, a gente vai estar conversando, é algo que Jesus vivia constantemente, mas sempre em amor. Para a gente encerrar aqui as nossas considerações finais, já caminhando aqui, deixar aberto para o pastor Rodrigo falar, pastor Marconi também aí, para a gente encerrar aqui esse podcast de hoje. A gente agradece aí você que ficou até o final. Então, mesmo aqueles que estão nos assistindo, meu irmão, minha irmã, né? Aqueles que creem em Cristo, creem em Deus, aqueles que frequentam a igreja, né? Se dizem cristãos, né? Nós temos aqui um princípio de espiritualidade, né? Talvez você pense que espiritualidade seja tanta coisa, né? Mas aqui que a base da espiritualidade é essa, é claro, né? Cristo é o nosso modelo. Ele, em primeiro momento, ele é a ponte, né? Ele é o mediador. Então, nós só conseguimos exercer esse relacionamento e exercer essa espiritualidade cristã por meio de Cristo, né? Mas, ao mesmo tempo, também ele é um modelo. Ele mostrou pra gente como é que se faz em todo o tempo. E essa espiritualidade tem que ser cheio daquele presente que ele nos deu do Espírito Santo, nós partirmos e vivermos dessa forma. Pela palavra de Deus, é a nossa base. E, por fim, em amor, né? Viver o amor de Deus. Amém. Amar verdadeiramente uns aos outros. Eu gosto sempre de falar que o amor é doação, é se doar, é se entregar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele se doou. Amém. Então, a gente se doar verdadeiramente, né? Estar disposto a ver a necessidade do nosso próximo, a ver a necessidade do nosso irmão e poder contemplá-lo dentro das nossas condições, poder contemplá-lo. Isso é amor, verdadeiramente. Eu faço votos e oro para que o nosso ouvinte, a pessoa que está nos vendo, possa perceber realmente na vida prática, na nossa vida, na sua vida, o que é espiritualidade cristã. E que a mentalidade, os conceitos de ser uma pessoa espiritual, de ter uma vida espiritual, se ampliem, né? Se amadureçam diante de tudo que a gente está falando aqui. Como isso é muito maior, muito mais bonito, muito mais sério, desafiante
do que geralmente se fala. A ideia de uma espiritualidade ligada, às vezes, só a ritos, a ter algumas habilidades, a ter status. Eu sou e você não é, eu experimentei aquilo na minha vida, isso me faz melhor do que você. Ou ter algumas experiências específicas e achar que aquilo é o cume da espiritualidade cristã. Pertencer a alguma denominação, alguma igreja bonita, grande. Enfim, a espiritualidade, ela envolve viver Cristo, viver no Espírito, viver as Escrituras e viver em amor. E é somente através dessa disciplina de vida que a gente vai viver uma espiritualidade reconciliada nos modos que o Criador planejou para nós. Eu queria fechar aqui com o versículo que a gente citou aqui de Gálatas 2:20. Toda vez que eu ensino sobre esse assunto, esse versículo, para mim, ele mexeu comigo assim de maneira especial quando eu comecei a trabalhar mais essa ideia de espiritualidade. Paulo diz assim: eu fui crucificado com Cristo. Resolveu a espiritualidade, né? Acabou. O Marconi já encerrou, mas ele me deu uma luz aqui, uma coisa que tu falou há muito tempo atrás. Olhou o resto do versículo aqui. Tá. Então lê depois eu falo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo no corpo, dimensão prática, material. Vivo na fé. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Acho que tem um monte de coisa aqui que a gente falou, né? E a essência é isso. Cristo, a vida que eu agora vivo. Essa é a essência da espiritualidade. Né? Para encerrar aqui, que o Marconi falou, quer saber se a tua espiritualidade verdadeiramente é cristã ou ela é da serpente, como nós falamos no episódio anterior? É simples. A espiritualidade cristã constrói pontes, liga. A espiritualidade da serpente constrói muros, separa. Pronto. É isso aí. Que o Espírito Santo nos conduza a toda a verdade por esse caminho sobreexcelente. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter ficado até agora. Até mais.